e não se deixa quebrantar-se diante dos interesses da minoria poderosa. Ainda no mês de abril saímos com uma carta aberta interessada a toda a imprensa e sociedade em sua defesa, vide anexo 1, quando teve a coragem de dizer que a sociedade brasileira e sua imprensa especialmente são racistas. Divulgamos ostensivamente seus pronunciamentos corajosos. Agora, pessoalmente, estamos lhe prestando solidariedade. Queremos lhe dizer que nós, seu povo negro e brancos pobres, estamos ao seu lado. Queremos dizer que nós, seu povo negro e brancos pobres, estamos ao seu lado. Ao ser perguntado se sairia candidato a presidente do Brasil, Vossa Excelência respondeu que ainda há bolsões de intolerância muito fortes e não declarados no Brasil. No momento em que um candidato negro se apresenta, esses bolsões se insurgirão de maneira violenta contra esse candidato. Este assunto foi matéria de capa do Jornal da Educafro deste mês de setembro, vide anexo 2. Aproveitamos e fizemos uma enquete através do jornal, colocando o seu nome e de 5 possíveis vices, só para ver a opinião, reação do nosso povo. Fizemos a enquete com mais de 3.000 pessoas, inclusive em faculdades de classe média, e o resultado nos surpreendeu. Mais de 80%, em média, disseram que votaria numa possível chapa assim composta: presidente, ministro Joaquim e vice e senadora Marina. Isso revela o quanto o povo acolhe o seu perfil, mesmo que não saia presidente. Parabéns. Parabenizamos-lhe pelo excelente trabalho que está realizando na presidência do STF e do CNJ, o que vem dignificar o povo negro deste país. Pela família Educafro. Gostaria de agradecer a presença de todos, dizer-lhes que sejam bem-vindos aqui ao CNJ, convidar a todos para assistir a nossa sessão, que hoje, aliás, desenrolará numa situação meio complicada. Vocês devem estar sentindo bafo, né? Brasileiro não é mole, não. Não é pra qualquer um. Agora, ministro, aqui tem desde um aluno de 17 anos que vai iniciar na faculdade, cadê? 17 anos, que vai fazer faculdade, até alguém que acabou de tirar o doutorado em Harvard. Cadê a doutora Dilson? Cadê ele? Vem cá, Dilson, vem cá, cadê o abraço? Acabou de fazer o doutorado em Harvard. Prazer, parabéns, viu? Muito boa sorte. Muito obrigado. E aí, nesse contexto, o jovem aqui, estudante, quer fazer uma última mensagem para você. Tá. Excelentíssimo doutor Joaquim Barbosa, muito digno presidente do Egrégio Conselho Nacional de Justiça. Recentemente, o Egrégio Conselho Nacional de Justiça abriu 3 comissões com o fim de levantar a realidade e subsidiar a adoção de um plano de inclusão étnica em todos os órgãos de justiça brasileira. Na ocasião, foi definido um prazo de 1 ano para a conclusão dos trabalhos. Submetido o tema a estudo junto aos membros da família Educafro, chegamos ao entendimento da necessidade de, na medida do possível, dialogar com essa presidência no sentido de diminuir este prazo. O STF, com o julgamento das cotas nas universidades, dando um placar de 10-0, já partilhou com todas a convicção de presenciarmos avançar enquanto sociedade brasileira neste tema. O levantamento da realidade só vai dizer o que todos já sabemos. O negro está radicalmente excluído dos espaços onde se decide justiça nesse país. Pela presente, muito reverentemente, estamos solicitando através de Vossa Excelência que estude junto ao Egrégio Conselho diminuir o prazo e dividir o trabalho de inclusão em 2 etapas. Primeira etapa, criar e votar nos próximos 30 dias uma portaria determinando um método de inclusão que garanta a diversidade étnica nos concursos a serem lançados para funcionários em geral. Determinar que, nas contratações de empresas para qualquer área e nas terceirizações de trabalho, as empresas que já adotam métodos de inclusão, respeitando os índices de composição étnica do IBGE, tenham 10% de acréscimo nas notas obtidas para fins de licitação, em vista de estarem cumprindo com as suas responsabilidades sociais. Segunda etapa, organizar dentro de 60 dias
uma audiência pública com o CNJ para estudar a melhor forma de se adotar um método justo de inclusão nos concursos para a magistratura do Brasil. Entendemos que seria de todo relevante para o Brasil se tal debate obtivesse bons êxitos, de modo que a implantação do novo sistema fosse viabilizada ainda dentro do período de mandato de sua presidência junto à Corte. O Brasil merece este avanço e seu povo negro quer lhe ajudar nesta árdua missão de fazer avançar esse entendimento de justiça e integração nacional pela família educada. Me diga aqui, o pedido é muito assim fora de lógica? Não, tem que ser submetido ao conselho. O conselho não sou eu apenas, né? Somos 15. Formaliza o pedido. Através do Dr. Marivaldo mesmo, então? É entrada nessa coisa. Concluindo, tem um jovem que acabou de fazer mestrado na PUC em São Paulo e quer te dar um abraço. Quem é ele? É ele. Sério? Mestrado? Qual o tema do doutorado? Bem, gente, muito obrigado por terem vindo. De lugares tão diversos, né? Quero pegar um calorzinho aqui, não sei que Tio Brasília, setembro. Tio Brasília nessa época. Se a gente pode ficar até o final, não tem problema, nem sair durante a sessão para sair, né? Aqui é Brasil. Opa! Joaquim para presidente. Ente, Joaquim para presidente. Ente, Joaquim para presidente. Ente, Joaquim para presidente. Ente, Joaquim para presidente. Vamos aguardar a equipe dessa família.